Pare. Não role a tela. A mensagem que Deus te entregou na madrugada de ontem ainda está viva, mas ela tem prazo de validade, e o prazo é hoje. Você sabe do que eu estou falando. É um cansaço que não sai com 8 horas de sono. Um peso que se instala no seu corpo, não por causa do que você fez, mas por causa de com quem você esteve. Um aperto no peito, uma névoa mental que desce exatamente quando uma clareza divina parecia ter finalmente chegado. É a sua alma exposta, sem cobertura, absorvendo estática de um mundo que não opera na sua frequência. E o seu corpo paga o preço. E isso se derrama sobre as suas decisões. Aquela porta que parecia certa, mas que se fecha inexplicavelmente na última hora. Aquela palavra de sabedoria que você precisava, mas que só chega um dia depois do estrago feito. Aquela ideia que era um mapa claro na sua mente às 3 da manhã, mas que ao meio-dia parece um borrão de tinta inútil. Você não é indeciso. Você está sendo sabotado por um torpor que se instala no exato momento da ação. E o pior, a sua casa sente. A sua família se torna o campo onde essa batalha invisível acontece. Aquele almoço de domingo onde você compartilha uma vitória e o silêncio que se instala depois é mais pesado que qualquer crítica. Aquela promoção que você recebe e na semana seguinte seu filho adoece sem explicação médica. O seu lar, que deveria ser um santuário, se torna um para-raios para ataques que não foram endereçados a mais ninguém, só a você. Nos próximos minutos, eu vou te provar 3 coisas. Primeiro, que essa sensação de quase entender o que Deus quer, seguida por uma névoa de confusão, não é normal e tem um nome em hebraico. Segundo, vou te mostrar os 5 sinais de que essa névoa já se instalou na sua rotina, especialmente depois de um momento de clareza espiritual. E terceiro, vou te entregar a ferramenta que José do Egito usou para não deixar a visão que recebeu na juventude apodrecer na prisão. Uma ferramenta que sintoniza a sua audição espiritual no hoje de Deus. Se você sente o peso disso, por favor, fica até o fim. Não quebre a linha antes. E há uma 4ª coisa que eu vou colocar nas suas mãos antes desta mensagem fechar. Algo que José do Egito usou para manter a visão viva por 13 anos de silêncio e que cabe no espaço entre a xícara de café e a primeira notificação do dia. Não é um livro para estudar. É um diapasão para sintonizar a sua alma. Eu volto a isso. Por enquanto, fica. Existe uma cobertura para o escolhido. Uma sombra que a estática do mundo não consegue penetrar. É a mesma sombra que guardou Davi dos seus inimigos e que escondeu o profeta Elias da fúria de Jezabel. É um lugar secreto, uma frequência específica. E hoje, você vai receber as coordenadas exatas para encontrar essa frequência dentro de você. Se você sente que esta mensagem está descrevendo a sua semana, o seu mês, a sua vida, eu te peço para fazer algo. Não para me ajudar, mas para selar um contrato espiritual. Leve o seu dedo ao teclado e escreva apenas isto: eu preciso de clareza. Escreva isso e sinta o peso saindo dos seus ombros enquanto você digita. Porque o primeiro passo para dissipar a névoa é admitir que ela existe. E sobre exatamente isso, sobre a xícara de café na mesa da cozinha, enquanto a clareza se desfaz. Sobre o celular vibrando na cabeceira, exatamente quando você decide orar, e sobre a voz daquele parente querido na mesa de domingo que quebra o seu ímpeto com um sorriso. Há algo que José do Egito deixou registrado, um selo de 3 minutos que cabe antes da próxima refeição em família e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre a sua casa. O que eu tenho para te entregar hoje é uma chave. Não é uma teoria. É uma chave que abre a porta para o hoje de Deus e tranca a porta para a voz do amanhã. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Agora feche os olhos por 1 segundo. Ou, se não puder, apenas desvie o olhar da tela. Eu preciso que o seu espírito ouça o que vem a seguir.
não apenas a sua mente. A chave não está em me escutar, mas em se escutar enquanto eu falo. O seu espírito vai reconhecer a verdade antes que a sua razão consiga processá-la. Eu vou te descrever 5 coisas que aconteceram com você nos últimos 30 dias. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 delas, você e eu vamos saber por que você parou aqui. O primeiro sinal é a ideia que apodrece. Você está em oração, no banho ou dirigindo em silêncio e, de repente, um download divino. Uma ideia, uma solução, uma palavra de conhecimento que chega como um mapa tridimensional, perfeito, com cada rua e cada esquina iluminada. Você sente a eletricidade da revelação. Mas uma hora depois, ao tentar colocar no papel ou explicar para alguém, a clareza se foi. O mapa se torna um borrão. As palavras tropeçam. A ideia que era genial agora soa ingênua, complexa demais, e você a abandona, sentindo-se um pouco tolo. O segundo sinal é a procrastinação santa. Você sente uma urgência forte, um impulso do Espírito Santo para fazer algo específico agora. Ligar para aquela pessoa, começar a escrever aquele projeto, iniciar um jejum. Mas uma voz que soa exatamente como a sua voz da sabedoria sussurra: excelente ideia, mas agora não. Faça isso amanhã, com a mente descansada. Prepare-se melhor. E essa lógica impecável te convence. Só que a urgência do agora de Deus nunca sobrevive à preparação do amanhã. O impulso se dissolve e a ação nunca acontece com a mesma força. O terceiro sinal é o assassino de ímpeto familiar. É domingo. O almoço está na mesa. Você se sente conectado com Deus, sente a unção. E você compartilha de forma sutil uma pequena vitória, um pequeno mover de Deus na sua vida. Então, um familiar que te ama, que não te deseja mal, sorri e diz: que bom, meu filho. Só toma cuidado para não viver com a cabeça nas nuvens. A vida real tem boletos para pagar. A frase é dita com carinho, mas o efeito é devastador. É um balde de água fria que apaga a sua ignição espiritual instantaneamente. E sobre essa frase que foi dita com um sorriso naquele almoço de domingo, mas que pesou no seu espírito a semana inteira, eu já deixei o escudo que te sintoniza de volta, aguardando no primeiro comentário fixado. Se precisar sair, ele está lá. Mas fica, porque o nome da estática que você ouve ainda não foi dito. O quarto sinal é a distração recorrente. O padrão é cirúrgico. No exato momento em que você senta para ler a palavra ou se ajoelha para orar, o seu celular vibra com uma mensagem daquela pessoa específica que sempre drena a sua energia. Ou, de repente, o cansaço do dia inteiro, que parecia administrável, desaba sobre os seus ombros como uma tonelada. Não é aleatório. É um sistema programado para te desconectar no exato instante em que você tenta se conectar. E o quinto sinal, o mais íntimo de todos, é a amnésia da madrugada. Você acorda às 3 da manhã com uma palavra, um sentimento, uma direção tão forte que resolve a sua semana inteira. A solução para aquele problema está ali, clara como o dia. E você pensa: isso é importante demais para esquecer. E confiando na sua memória, vira para o lado e volta a dormir. Às 7 da manhã, ao acordar, tudo o que resta é uma névoa, a vaga lembrança de que algo importante foi dito. Mas o conteúdo, a essência, o mapa, se foi. Agora pega um segundo. Respira. Quantos desses 5 bateram? 3, 4, todos os 5? Se pelo menos 3 ressoaram no seu espírito, não como uma coincidência, mas como um diagnóstico, então você sabe que não está aqui por acidente. Você foi trazido aqui para entender que essa névoa, esse torpor, não é uma falha no seu caráter. É uma tática do inimigo. Essa batalha não é sobre a sua força de vontade. É sobre ter a cobertura certa. É sobre entender que existe um lugar, um esconderijo do Altíssimo, onde essa estática não entra, onde a revelação de hoje não se torna a dúvida de amanhã. É um lugar de sintonia permanente.
Se você reconheceu o sistema agindo na sua vida, se sentiu a verdade desses sinais, eu te peço para selar isso. Não é para mim, é para você. Vá até os comentários e escreva apenas isto: a estática é real. Ao digitar, declare que você não vai mais normalizar essa interferência. Você está nomeando o inimigo, e o que é nomeado pode ser vencido. Antes de eu te mostrar o instrumento de cobertura que José deixou para a casa do escolhido, preciso te dar o nome do que você carrega, porque o escudo só faz sentido depois que você souber o nome do alvo. E há uma palavra em hebraico que define exatamente o estado em que você vive. Uma palavra que recontextualiza tudo o que eu acabei de te descrever nos últimos minutos. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia. Você chegou aqui porque a estática na sua linha com Deus se tornou insuportável. A unção foi notada. O selo foi visto. E agora começa a parte que a maioria perde. Porque entre ser escolhido e ser coberto, existe um intervalo. Um intervalo que o invejoso conhece melhor do que você. É nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque a unção foi revogada, porque chegou a manhã seguinte e não tinha o instrumento para sustentar o decreto da madrugada. José foi o homem mais invejado e mais elevado do Antigo Testamento. E isso não é título de livro de história. É registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Sonhou com a sua elevação ainda criança e os irmãos o invejaram em silêncio. Foi vendido por aqueles que deveriam protegê-lo, jogado num poço, traficado para o Egito como mercadoria. Foi falsamente acusado pela esposa de Potifar, jogado na prisão por anos sem culpa. Interpretou os sonhos do faraó quando nenhum sábio do Egito conseguia. Foi elevado a segundo no comando do maior império do mundo, com sabedoria para administrar os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. Salvou os próprios irmãos invejosos da fome, e o próprio Jesus o citou como tipo do Messias rejeitado pelos seus. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.800 anos sem perder a aresta. O homem que foi vendido por inveja deixou o mapa para quem é invejado hoje. Ele deixou registrado como reconhecer a agonia de acordar com uma certeza divina e ir dormir com uma dúvida humana, sentindo a clareza escorrer pelos dedos ao longo do dia. Deixou registrado como neutralizar o cansaço de lutar contra uma névoa mental, que sempre desce quando você decide agir em algo que sentiu que era de Deus, fazendo toda a porta parecer mais pesada. E deixou registrado como quebrar a frustração de ver os outros avançando com menos unção, enquanto você, que sente tanto, parece paralisado por uma força invisível de adiamento. Antes de eu nomear o escudo, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Ainda não clica, só deixa o olhar chegar lá e reconhecer que ele existe. Faz isso agora. Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Não é apenas uma leitura, é uma chave de sintonia espiritual. Um livro digital que você lê em uma sentada de 40 minutos e que foi feito para quem quer parar de ver a clareza divina desbotar ao longo do dia, entender por que a névoa mental sempre surge após um momento de fé e descobrir o que muda quando você finalmente nomeia o torpor que te sabota. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela motivos espirituais que muita gente prefere ignorar, porque expõe o que existe por trás da procrastinação e da dúvida que surgem exatamente quando Deus começa a mover algo em você. Não espere ser ferido de novo para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que a sua procrastinação espiritual tem um nome e um antídoto. E se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual tantas batalhas se levantaram contra a sua vida.
A união da sabedoria de José com os princípios do Salmo 91, que tiram o escolhido do estado de quem se pergunta por que é tão atacado e trazem para o estado de quem finalmente entende por que o torpor espiritual não conseguiu parar o que Deus começou em você. José não esperou, e o Egito não foi capaz de segurar o que Deus tinha destinado para ele. O próximo amanhecer chega antes do que parece. E há uma promessa que atravessa tudo o que você acabou de ouvir. Uma promessa que não foi feita por homem. Foi registrada há 3.800 anos e permanece intacta até hoje. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não é versículo de parede, é a arquitetura espiritual inteira do que José usou para sobreviver a 13 anos de silêncio na prisão, sem deixar a revelação da sua juventude apodrecer. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura, para que você pare de sobreviver ao torpor que adia a sua bênção e comece a habitar a sombra que ele não consegue alcançar. E o valor, o valor, menos que um almoço de quinta-feira numa padaria, menos que uma pizza de sexta com a família, menos que um lanche da tarde com as crianças num sábado. Você pagou esses valores essa semana sem hesitar um segundo, sem pesquisar, sem dormir em cima, porque eram escolhas simples, cotidianas, sem peso. E aqui, diante de algo que José do Egito levou uma vida inteira para registrar, você vai pensar duas vezes, não porque vale menos, porque o torpor espiritual já instalou em você o reflexo de proteger o que é pequeno e hesitar diante do que é grande. Essa hesitação tem nome, e o nome dela é o mesmo mecanismo de adiamento que te convence a deixar a revelação de Deus para amanhã. O único obstáculo entre você e o escudo agora é a sua mão em direção ao link, e tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não servir, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro, sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Não é concessão generosa, é reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu, especialmente quando o que está em jogo é a cobertura da sua casa. O risco é nosso. O único risco que sobra é o de não testar. E esse risco você já conhece bem. Ele tem o rosto da sua própria dúvida na manhã seguinte. Vários escolhidos aqui no canal nas últimas semanas já receberam esse escudo. E o que me chegou não foram mensagens de gratidão vagas. Foram relatos de gente que estava exatamente onde você está agora. Uma designer de 38 anos me escreveu dizendo que por meses acordava com ideias brilhantes para seus projetos, mas às 10 horas da manhã, depois do primeiro café, só restava a culpa por não ter anotado. Na terça-feira passada, ela leu os primeiros 2 motivos e entendeu o padrão. Naquela mesma noite, ela acordou, pegou o celular e gravou um áudio de 1 minuto com a ideia. No dia seguinte, essa ideia se tornou o maior projeto que ela fechou no ano. Um pai de 42 anos confessou que se sentia um péssimo líder espiritual porque toda vez que decidia orar com a esposa, o cansaço do dia o vencia e ele adiava. Na sexta à noite, ele leu o motivo sobre a procrastinação santa, reconheceu a tática, levantou da cama e apenas segurou a mão da esposa em silêncio por 3 minutos. Ele disse que o quarto, que estava pesado, ficou leve pela primeira vez em meses. Uma jovem advogada de 29 anos disse que se sentia paralisada, vendo colegas menos dedicados avançarem. Na segunda-feira, após um almoço de domingo, onde a mãe dela disse: "Cuidado com tantos sonhos, filha." Ela leu o capítulo sobre o assassino de ímpeto familiar e a ficha caiu. Ela protegeu a intuição que teve e, na quarta, apresentou uma solução que ninguém no escritório tinha visto, ganhando a liderança de um caso importante. Não é mágica, é o escudo certo na mão certa na hora certa. E enquanto essas pessoas cobrem a casa hoje à noite, o seu calendário continua correndo no mesmo ritmo que o delas corria antes de entenderem. Talvez daqui a 3 horas você sente a mesa exposto, sem saber o nome do que vai chegar, sem saber por qual porta entrou, sem saber por que você sai de lá diferente de como entrou. Cada hora sem esse entendimento é mais uma camada de estática sobre a voz de Deus. Cada semana sem saber o nome do que é
Tardemá é o inimigo ganhando mais uma batalha pelo seu amanhã. Cada mês, sem os 7 motivos dos escolhidos, é a erosão da sua confiança na própria capacidade de ouvir a Deus se tornando o seu estado normal. E a sua família também não percebe. E os seus filhos também não percebem. E a erosão da sua confiança continua chegando, com o mesmo sorriso, sentando na mesma cadeira, saindo pela mesma porta. Mas não saía agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer escudo que José deixou registrado. É o nome do que está acontecendo com você neste exato momento. O nome do alvo que está sobre você, por causa de quem você é. E quando você ouvir esse nome, você vai entender por que tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fica. A palavra hebraica que descreve o estado em que você vive é Tardemá. Escute. T-A-R-D-E-M-A-H. A maioria das traduções a define simplesmente como sono profundo, mas essa é uma tradução perigosamente incompleta. Não é o sono que restaura, é o torpor que rouba. É um estado de transe antinatural, induzido espiritualmente, onde a sua percepção da realidade divina é anestesiada, mesmo que os seus olhos físicos estejam abertos. Foi em Tardemá que Deus fez um sono profundo cair sobre Adão, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma costela. Algo foi retirado dele enquanto sua consciência estava suspensa. Foi em Tardemá que os discípulos mais íntimos de Jesus, Pedro, Tiago e João, caíram no Getsêmani. Jesus os chamou para vigiar com ele na sua hora de maior agonia, mas eles foram vencidos pelo sono. Não era cansaço comum. Era um peso espiritual que os desligou no momento mais crítico da história da humanidade. E é em Tardemá que você tem vivido. Essa névoa que desce depois de um momento de clareza, essa vontade de adiar o que Deus te mandou fazer hoje, essa sensação de que a revelação da madrugada desbota com a luz da manhã. Isso não é uma falha de caráter, é um ataque. É o espírito de Tardemá se instalando para que a revelação que te foi entregue com a tinta fresca perca a cor antes que você possa agir sobre ela. Você não está cansado. Você está sendo entorpecido. Você não é procrastinador. Você está sendo adiado. A sua linha com Deus não está com defeito. Ela está sofrendo interferência. O inimigo não precisa negar a sua unção se ele conseguir te manter num estado de torpor, onde a unção nunca se transforma em ação. Ele te mantém num quase perpétuo, quase entende, quase age, quase obedece. Porque ele sabe que a distância entre quase e agora é a distância entre a promessa e a possessão. E ninguém entendeu essa guerra contra o Tardemá melhor do que José. A história dele não é sobre um sonhador paciente, é sobre um guerreiro que lutou por 13 anos para não deixar a revelação da sua juventude apodrecer no torpor da prisão. Quando Deus lhe deu os sonhos, a revelação veio com cores vivas, feixes de trigo, o sol, a lua, as estrelas. Era um mapa claro para o seu destino, mas imediatamente o Tardemá começou a operar através dos seus irmãos. A inveja deles era o primeiro sussurro de "isso não vai acontecer". Ser jogado no poço foi a primeira tentativa de apagar a luz da revelação. Ser vendido, acusado injustamente, esquecido na prisão por anos. Cada evento era uma camada de névoa, uma injeção de torpor, um convite para ele acreditar que o sonho tinha desbotado, que o mapa estava errado. Onde estava a sabedoria prática de José? Não foi apenas em interpretar os sonhos do faraó, foi em interpretar o seu próprio silêncio. Foi em cada dia na prisão, onde ele se recusou a cair no torpor do esquecimento. Ele ativamente protegia a memória do sonho contra a realidade da masmorra. Ele não esperou a porta da prisão se abrir para se sentir governador. Ele governou o seu próprio espírito no escuro, mantendo a frequência da promessa viva quando o mundo inteiro transmitia estática. A vitória de José não foi quando ele vestiu as roupas de governador. Foi cada manhã em que ele acordou na prisão e escolheu não deixar a tinta da revelação divina desbotar. Ele entendeu que a unção sem uma ação diária de sintonia
se torna apenas uma memória amarga. Ele quebrou o feitiço do Tardemá não com força, mas com a disciplina de proteger a revelação de hoje contra a dúvida do amanhã. Ele se tornou um intérprete do silêncio de Deus. Imagine que um anjo te entrega uma carta selada. Dentro, um mapa para um tesouro que só pode ser encontrado hoje, antes do pôr do sol. Você lê o mapa, seu coração acelera, a rota é clara. Mas você está ocupado e você pensa, vou guardar no bolso e pego o tesouro no fim da tarde, quando estiver mais tranquilo. Ao longo do dia, uma chuva fina e persistente começa a cair. Você nem percebe direito, é só uma umidade no ar. Você continua com as suas tarefas, sentindo o peso do dia, o cansaço que se instala. No fim da tarde, exausto, você se lembra do mapa. Você o puxa do bolso. A carta está úmida e a tinta do mapa escorreu. As ruas se fundiram, os nomes se tornaram borrões ilegíveis. O tesouro ainda estava lá. O anjo não mentiu. O mapa era real. Mas o mapa para o hoje foi destruído pela umidade do depois. Você não perdeu o tesouro por desobediência. Você o perdeu porque não protegeu o mapa da estática do tempo, da umidade da procrastinação. O Tardemá é essa chuva fina. Não é um dilúvio, não é um ataque frontal. É uma umidade constante de cansaço, dúvida e distração que parece inofensiva, mas que ao longo de um único dia borra a revelação específica que Deus te deu para hoje até que ela se torne inútil. Você não precisa de mais revelações. Você precisa de uma cobertura para a revelação que você já recebeu. Esse é o segredo por trás do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo não é um lugar para se proteger de leões e serpentes físicas. É uma cobertura espiritual que mantém a revelação seca. É um lugar onde a chuva fina do Tardemá não entra. É uma frequência onde a tinta da revelação de Deus permanece nítida, intacta, pronta para ser usada no agora. José aprendeu a construir esse abrigo na prisão. Davi aprendeu a morar nesse abrigo enquanto fugia de Saul. E hoje, você está sendo chamado para entrar nele, para parar de lutar contra a névoa e simplesmente se abrigar onde a névoa não alcança. Porque a sua batalha não é para decifrar um mapa borrado, é para manter o mapa intacto. A verdade mais profunda ainda está por vir, e ela tem o seu nome nela. Deixa eu parar por um minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples, sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Primeiro, existe uma força espiritual chamada Tardemá, um torpor que trabalha ativamente para te manter num estado de quase, adiando a ação que Deus te ordenou para hoje. Segundo, essa força não é um defeito no seu caráter, é um ataque externo. Você não é preguiçoso ou indisciplinado. Você está sendo entorpecido. Terceiro, o objetivo desse ataque é fazer a revelação de Deus, que chega clara e específica, desbotar e se tornar inútil antes que você possa agir. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você não é uma vítima passiva desse ataque. A sua sensibilidade a essa estática não é uma fraqueza, é a prova de que a sua antena está ligada. O inimigo não gasta energia para criar interferência numa rádio desligada. Você foi escolhido para decodificar mensagens que outros não conseguem ouvir, e é por isso que a estática ao seu redor é tão alta. A sua frustração é a evidência da sua vocação. Agora, o que vem a seguir não é mais teoria, é a sua coroação, é a sua nova identidade. Porque para vencer o Tardemá, você precisa parar de se ver como alguém que luta contra o cansaço e começar a se ver como quem você realmente é no espírito. Você é, primeiro, um portador do decreto. O que você recebe na madrugada não é uma sugestão, não é uma boa ideia. É um decreto do Tribunal do Céu com data de validade. É uma ordem com um carimbo de urgente e hoje. Um decreto não pode ser adiado. Ele só pode ser executado ou anulado pela inação. Carregar um decreto significa que a responsabilidade pela execução não é inteiramente sua. Você é o mensageiro comissionado. Mas a responsabilidade de proteger a mensagem da umidade do depois, de não deixar a tinta borrar, essa sim é sua.
Você não carrega um peso. Você carrega uma autoridade que precisa ser exercida no tempo certo. Você é, segundo, um guardião do hoje. A sua principal função espiritual neste momento não é buscar mais revelações. É guardar a que você já recebeu. É se tornar uma sentinela na fronteira entre o agora de Deus e o amanhã do inimigo. Sua vigília não é contra um exército, mas contra um sussurro que soa perfeitamente razoável. Ser um guardião do hoje significa que você entende que a unção de hoje não sobrevive à procrastinação de amanhã. Você se torna um especialista em identificar a voz do adiamento e neutralizá-la, não com força, mas com a ação imediata, por menor que seja. Você protege a urgência divina como um tesouro, e você é, terceiro, um intérprete do silêncio. José não recebia novas revelações todos os dias na prisão. Ele passou anos no silêncio aparente de Deus. Sua maestria não foi em ouvir a voz de Deus no barulho, mas em interpretar a sua presença no silêncio. Ele aprendeu a manter a sintonia fina quando não havia música tocando. Ser um intérprete do silêncio significa que você aprende a decodificar a mensagem mesmo quando a linha parece muda. Você entende que o torpor cria ruído para te fazer pensar que Deus se calou. Mas você aprende a ouvir a melodia por baixo da estática, a ler a intenção de Deus no padrão dos ataques, a encontrar a direção não na voz, mas na constância da promessa original. Se você recebe essa identidade, se você aceita que não é mais a pessoa que se arrasta cansada, mas sim o portador do decreto, o guardião do hoje e o intérprete do silêncio, eu te peço para fazer algo. Vá até os comentários e declare a sua nova identidade. Escreva: eu sou um guardião do hoje. Faça disso a sua primeira ação de sentinela. E se esta palavra te encontrou, se inscreva no canal, porque o que eu vou te entregar agora é a ferramenta prática para a sua primeira vigília, a sua primeira guarda. Agora, a ferramenta. Eu a chamo de protocolo sintonia agora. É um ritual de 3 minutos para cortar a estática no exato momento em que você sentir a névoa do Tardemá descendo. Você vai fazer isso na próxima vez que a clareza da madrugada começar a desbotar, ou quando a voz do depois sussurrar no seu ouvido. Primeiro, ação física de ancoragem. Coloque a mão direita sobre o seu coração e a esquerda sobre a sua cabeça. Isso não é misticismo. É um ato profético que declara que a sua mente e a sua emoção estão se submetendo a uma única autoridade agora. Respire fundo uma vez. Segundo, declaração verbal contra o Tardemá. Diga em voz alta, mesmo que seja um sussurro: Espírito de torpor, eu te reconheço. Você não é a minha voz. Você não é a voz de Deus. Eu sou um guardião do hoje. O decreto que eu recebi tem validade para agora. Em nome de Jesus, a estática cessa. Terceiro, escrita imediata. Pegue o seu celular ou um pedaço de papel e escreva apenas uma frase. Não é a ideia completa. É a frase-chave, o coração da revelação que você recebeu. Apenas uma frase. Esse ato de escrita é o selo. É você dizendo: isso aqui não vai desbotar. Faça isso e sinta a clareza retornando, a autoridade se restabelecendo. E esse protocolo que você acabou de receber, ele é a sintonia fina do rádio. Mas existe uma diferença entre achar a frequência e construir uma torre para que o sinal nunca mais caia. O que eu te entreguei agora cobre o hoje, uma cobertura. O que está no primeiro comentário fixado cobre os 7 motivos pelos quais o Tardemá te escolheu como alvo. Não aleatoriamente, não por acidente, mas porque algo específico em você ativou esse torpor sobre a sua casa. Mostra os 3 padrões que ele usa para chegar à sua mesa e te dá o ritual completo de cobertura que você executa antes de cada manhã pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser declarado um intérprete do silêncio. Mas um intérprete do silêncio sem escudo completo é um rádio que capta todas as estações ao mesmo tempo, incapaz de fixar na frequência de Deus. O selo que você recebeu agora é real. O que está no primeiro comentário fixado é o que transforma esse selo numa armadura. E enquanto você ouve isso,
Alguém como você já abriu o link e está no terceiro motivo. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá, exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o invejoso vai tentar fazer contra essa ferramenta nas próximas 72 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas serão lançadas contra você. Não para te destruir, mas para testar a sua nova identidade de guardião. Reconheça-as como táticas, não como a sua realidade. A primeira tática é a bomba de dúvida, é só coincidência. Uma voz, que soa exatamente como a sua voz lógica, vai começar a racionalizar tudo o que você sentiu aqui. Ela dirá: isso é só um bom discurso. Esses sinais são vagos, acontecem com todo mundo. Você está apenas cansado. Não existe nenhum ataque espiritual, você está apenas estressado. O objetivo é reduzir a revelação a uma simples psicologia e fazer você se sentir tolo por ter se emocionado. A sua arma contra isso é a declaração de evidência. Quando essa voz surgir, você não vai discutir com ela. Você vai apenas dizer em voz alta: a estática é real. A minha frustração é a evidência da minha vocação. Eu não estou estressado, estou sendo entorpecido e eu recuso o torpor. Ao nomear a tática, você a esvazia do seu poder de persuasão. A segunda tática é a crise de distração pré-ritual. No exato momento em que você decidir aplicar o protocolo Sintonia Agora, pela primeira vez, talvez hoje à noite ou amanhã de manhã, uma emergência fabricada vai explodir. Uma ligação inesperada com um problema urgente, uma discussão repentina sobre algo trivial em casa, uma notificação do banco que te joga numa espiral de preocupação. O objetivo é impedir que você estabeleça o precedente da sua primeira vigília. A sua arma é a guarda de 1 minuto. Se a crise te impedir de fazer o protocolo completo de 3 minutos, você não desiste. Você vai ao banheiro ou a um canto e executa apenas o primeiro passo. Mão no coração, mão na cabeça e uma única respiração profunda. Este microato de 1 minuto age como uma sentinela que guarda o território espiritual até que você possa retornar com a tropa completa. Não é sobre a duração, é sobre não ceder o terreno. A terceira tática é o isolamento do ver demais. Depois de começar a operar nisso, você se sentirá temporariamente sozinho. As conversas normais parecerão banais. Você verá o Tardemá operando nos outros e não poderá dizer nada. Uma sensação de estranheza, de ser diferente, vai tentar te convencer a voltar ao normal, a parar de ver coisas onde não existem para poder se encaixar novamente. E sobre esse isolamento que você reconheceu como uma tática real, a sua arma é a conexão ao corpo. Você vai pegar o seu celular, abrir este vídeo novamente e ler o seu próprio comentário. Eu sou um guardião do hoje. Você vai ver os comentários de outros como você e entender que não está sozinho. Você faz parte de um exército de sentinelas que estão despertando. Este isolamento é o último portão antes da sua promoção. E essas 3 armas que eu acabei de colocar nas suas mãos, elas são as mais urgentes. Mas eu preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui. Não por falta de tempo, por densidade. Cada uma precisa de página própria, com a contra-arma exata, com a declaração verbal específica que neutraliza o ataque no instante em que chega. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, o Tardemá as conhece todas. Tudo isso está mapeado dentro de os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja, junto com a sequência exata de cobertura aplicada antes das suas reuniões de trabalho, antes dos almoços de família e antes de você se deitar. Você vai precisar disso, não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o cansaço do dia te disser que você merece relaxar e que pode começar a sua vigília amanhã. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando o despertador tocar e a urgência que você sente agora parecer um sonho distante,
abafado pelas notícias e pelas notificações. E você vai precisar disso no próximo amanhecer, quando o torpor vier com força total, tentando te convencer de que a vida normal é tudo o que existe e que esse mundo espiritual é apenas uma ideia. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E o torpor espiritual sabe disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo não é o invejoso. É a voz que você confunde com a sua. É a voz do estou exagerando. É o pensamento que vai surgir, sutil como o ar, de que talvez você esteja sendo ingrato. Deus te deu tanto, e você está aqui, caçando inimigos invisíveis, procurando problemas onde não há. Essa voz vai usar a sua própria gratidão como uma arma contra o seu discernimento. Ela soa nobre, soa humilde. Ela te faz sentir culpado por ser uma sentinela. Mas essa voz não é a sua gratidão. É o Tardemá disfarçado de humildade, porque a verdadeira gratidão não te cega. Ela aguça a sua visão para proteger o que Deus te deu. Ser grato pela casa não te impede de trancar a porta à noite. Ser grato pela unção não te proíbe de construir uma cobertura para ela. Essa voz quer que você deixe a porta destrancada em nome de uma falsa paz. A sua defesa contra isso é uma única pergunta. Quando essa voz surgir, pergunte a si mesmo: proteger a revelação que Deus me deu me afasta ou me aproxima dele? A resposta imediata do seu espírito vai estilhaçar o argumento do inimigo, porque proteger o que é santo nunca é um ato de ingratidão. É o maior ato de adoração. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas, que eu vou fazer com você antes desta mensagem fechar. Agora eu peço que você encontre um lugar onde possa ficar de pé ou sentado com a coluna reta. Se for seguro, feche os olhos. Se não, apenas desfoque o seu olhar. Coloque a mão direita sobre o seu coração. Sinta a batida. Agora coloque a mão esquerda sobre o seu peito, em cima da direita. Este é o selo. Respire fundo uma vez. Segure por 3 segundos e solte lentamente. Nós vamos orar. Em nome daquele que te chama pelo nome, eu te libero agora de toda a culpa por sentir o peso do torpor. Eu te libero da voz da autoacusação que te chamou de preguiçoso, indisciplinado ou fraco, quando, na verdade, você estava sob o peso de uma batalha que não entendia. A sua exaustão não era falha de caráter. Era o sintoma de uma guerra pela sua atenção. E essa guerra acaba hoje. Eu te libero da vergonha sutil que você sentiu por ter uma revelação que desbotou. Libero a memória de cada mapa que borrou, de cada ideia genial que apodreceu, de cada decreto que expirou por causa do adiamento. Essa não é mais a sua história. O passado de quase não tem mais autoridade sobre o seu presente de agora. Nós quebramos o poder da memória da falha sobre você. Eu te libero agora do medo de parecer ingrato, o medo de questionar, de buscar mais, de parecer que o que Deus já te deu não é suficiente. Essa é uma coleira de falsa humildade que o Tardemá usa para te manter quieto. Ser grato não é se conformar com a estática. Ser grato é proteger a sintonia fina que Deus te deu. Quebre essa coleira agora, e eu te libero da versão de você que se acostumou a adiar. A versão que ouviu a voz da razoabilidade e a confundiu com a voz de Deus. A versão que concordou com o amanhã porque o hoje parecia pesado demais. Nós encerramos o contrato com o espírito do adiamento. Ele não tem mais acesso à sua agenda, à sua vontade, ao seu primeiro pensamento da manhã. Agora, com as mãos ainda sobre o peito, sinta a sua nova identidade sendo ativada. Em nome de Jesus, eu convoco o portador do decreto que existe em você. O mensageiro que não carrega sugestões, mas ordens do céu com data de validade. A sua palavra tem peso. A sua ação tem urgência divina. Eu convoco o guardião do hoje, a sentinela que se posta na fronteira entre a revelação e a procrastinação.
o guardião que protege a tinta fresca do decreto contra a umidade da dúvida. Você é o protetor da urgência de Deus na sua própria vida. E eu convoco o intérprete do silêncio, o decodificador que aprendeu a ouvir a melodia por baixo da estática, aquele que não precisa de barulho para saber que Deus está presente, que não precisa de confirmação externa para validar a promessa interna. Você é sintonizado na constância de Deus, não na intermitência do mundo. Respire fundo. A sua identidade não está mais em negociação. Ela é um fato no reino do Espírito. A carta com o mapa não está mais no seu bolso sujeita à chuva. Ela está selada dentro do seu peito, protegida, nítida, pronta para a ação. A estática lá fora pode continuar, mas ela não entra mais. Não diga amém ainda. Nós não terminamos. A parte mais importante da sua cobertura ainda não foi colocada. Fica comigo. Agora, com as mãos ainda seladas sobre o peito, nós vamos cobrir o que foi ativado. Em nome daquele que te deu o decreto, eu declaro uma cobertura sobre a sua mesa, sobre a próxima refeição em família, sobre o próximo encontro com aqueles que, por amor, falam a língua do adiamento. A voz da dúvida razoável não encontra mais eco na sua casa. O seu pão será comido em paz, a sua vitória será celebrada em alegria, e o silêncio que se seguirá será de reverência, não de inveja. Eu declaro uma cobertura sobre os seus filhos e sobre o seu cônjuge. A estática espiritual que vaza para dentro da sua casa, manifestando-se como irritabilidade sem causa, doença inexplicada ou peso no ambiente, cessa agora. O seu lar não é mais o campo de batalha para uma guerra que não foi declarada a eles. A sua casa se torna o esconderijo do Altíssimo e a sua família descansa à sombra do Onipotente. O seu teto se torna um escudo, e eu declaro uma cobertura sobre o seu trabalho, sobre as suas mãos, sobre as suas ideias. O decreto que você recebeu para a sua vida profissional, a solução que chegou na madrugada, a estratégia que desceu como um mapa, não será mais borrada pela umidade do depois. Onde o torpor trazia paralisia, a unção agora traz execução. As portas que o Tardemá fechava com a névoa da complexidade, agora se abrem com a chave da clareza divina. Eu te vejo. Eu sempre te vi. Eu te vi naquela madrugada às 3 da manhã, quando te entreguei a solução para a semana inteira, e senti a sua dor quando, ao acordar, só restava a vaga lembrança de que algo importante tinha sido dito. Eu não retirei a palavra. A estática do amanhecer a abafou. Hoje eu restauro a clareza daquele mapa. Eu te vi sentado na sua cama, com a Bíblia ao lado, sentindo o peso do dia desabar sobre você no exato momento em que decidiu se conectar a mim. Eu vi a sua luta contra as pálpebras pesadas, a sua frustração ao confundir um ataque de torpor com falta de disciplina. Não era você. Era o inimigo tentando te desligar. Hoje, eu corto o fio dessa interferência. Eu te vi naquele almoço de domingo, compartilhando com o coração cheio uma pequena vitória, e vi o seu espírito se encolher quando a resposta foi um sorriso de condescendência e um conselho para manter os pés no chão. Eu vi você passar o resto da refeição tentando se fazer menor para que a paz voltasse à mesa. Você não precisa mais diminuir a minha luz em você para que outros se sintam confortáveis. Eu te vi diante daquela porta aberta, daquela oportunidade, sentindo a urgência de agir, mas ouvindo a voz da sabedoria te aconselhar a esperar, a se preparar mais. Eu vi o hoje se transformar em amanhã e o amanhã se transformar em nunca. Essa porta não se fechou por minha vontade. Ela foi fechada pela névoa do adiamento. Hoje eu te devolvo a chave do agora. E eu te vi agora mesmo, com a mão no peito, sentindo o peso de anos de autoacusação se dissolverem. Eu vi a lágrima que você segurou. Eu senti o seu espírito dizer, finalmente. Este momento, este selo, não é mais uma revelação que vai desbotar. É a sua nova realidade. É o seu ponto de virada. Nós quebramos a bomba de dúvida, é só coincidência, antes que ela chegue. Nós desmontamos a crise de distração antes que seja lançada contra o ritual. Nós dissolvemos o isolamento do ver demais antes que ele forme parede em volta dessa casa. Você está comprometido, você está comissionado,
Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. Agora, você pode dizer amém. Aquele momento em que você sentiu que eu te vi, ele é real. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O selo está fresco. E é exatamente agora que o invejoso vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui agora vai ser testado no próximo amanhecer. Quando o despertador tocar e a primeira voz que você ouvir for a da sua agenda cheia. O invejoso não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura, caminha no campo aberto sem o que José deixou registrado exatamente para este momento. A unção foi confirmada no céu. Agora, ela precisa sobreviver ao próximo amanhecer. Os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado, porque unção sem cobertura apodrece no próximo amanhecer, e o invejoso conta com o amanhecer, menos que um café com pão de queijo na padaria, menos que um sorvete de fim de tarde, com garantia de 7 dias. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém, porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável que vai custar o escudo da sua casa. Porque quem deixa para depois deixa para nunca, e o invejoso já sabe disso. Ele contou com o depois quando você recebeu a última mensagem que transformou você, e a anterior, e a que veio antes dela. Essa não vai ser mais uma. Essa voz que sussurra agora, depois você vê, amanhã você decide, agora não é hora, você já gastou essa semana. Precisa pensar melhor. Essa voz não é sua, ela soa como sua. Usa o seu vocabulário, conhece as suas desculpas, mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes do seu próximo amanhecer. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes do invejoso falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. E agora, a última palavra. O que eu te entreguei aqui é a sua defesa. Mas a defesa é apenas o começo. No próximo vídeo que aparece na sua tela agora, eu não vou te ensinar a se proteger do Tardemá. Eu vou te ensinar a tomar o território de volta. Vou te entregar as 3 chaves para transformar a estática em sinal, para usar a frequência de Deus não apenas para ouvir, mas para avançar e conquistar o que o torpor te fez adiar. Clica agora e continue a sua jornada de guardião para conquistador. E agora, para selar tudo o que aconteceu aqui, se você recebe esta palavra não como uma mensagem, mas como uma escritura lavrada em seu nome, vá aos comentários e declare com toda a sua intenção, com todo o peso do seu espírito: o meu hoje começou agora. Assine o seu nome embaixo do decreto. Faça deste o seu marco zero, o dia em que a estática parou e a sintonia se tornou o seu estado permanente. Enquanto você escreve, pense em uma pessoa que te veio à mente durante esta mensagem. Alguém que você sabe que é escolhido, mas que vive cansado, adiado, frustrado. Alguém cuja unção atrai ataques que não tem nome, que chega em casa carregando um peso que não é dele. Alguém que precisa do mesmo escudo que você recebeu. Manda essa mensagem para ela agora. E se ela quiser ir além, o link dos 7 motivos dos escolhidos está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê, está feito. O que foi entregue aqui foi entregue. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou o play. Sinta essa gravidade por mais um momento. O próximo amanhecer pode esperar mais 10 segundos.